Muito bom dia ou boa tarde, amados amigos e irmãos presentes e os que se encontram em diferentes nações, junto às suas congregações e ministros, pastores. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E agora buscamos a Escritura de Segunda de Reis, capítulo 2, versículo 6 ao 15. É a história, a narração deste evento em que Deus raptou, levou Elias, o profeta, em um carro de fogo, ou disco voador, como chamam atualmente. E lemos capítulo 2, versículo 6 em diante, de Segunda de Reis. Então Elias lhe disse a Eliseu, fica-te aqui, o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim ambos foram juntos. Assim ambos foram juntos. 50 homens dos filhos dos profetas foram e pararam a certa distância, em frente do lugar em que ambos haviam parado junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e, dobrando-a, feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Respondeu Elias, coisa difícil pediste. Se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Indo eles andando e falando, de repente um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu nunca mais o viu. Tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Apanhou a capa que caíra de Elias e voltou e parou à margem do Jordão.
Então tomou a capa que caíra de Elias, feriu as águas e disse: Onde está agora o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu as águas, estas se dividiram para um e outro lado. E Eliseu passou. Vendo os filhos dos profetas que estavam defronte dele em Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. O espírito de Elias, percorrendo o caminho ministerial por quinta vez. Podem sentar, queiram ter a bondade. Esse é o nosso tema para essa ocasião. O profeta Elias, tisbita, encontramos que não há muita explicação dele, somente que era dessa região de Tisbé, pertencia às tribos do norte, do Reino do Norte, e era um fiel crente na mensagem de Deus por meio de Moisés. Era um homem simples. Não se sabe se estudou ou não estudou. Não se sabe no que trabalhava. Na história bíblica, não se dá a conhecer sobre isto, mas sim sabemos que era um profeta muito grande diante de Deus. Deus lhe falava e ele falava ao povo. Era um profeta muito zeloso de Deus e seu programa. E quando o povo estava afastado de Deus, no tempo de Acabe, surge o profeta Elias com sua mensagem, repreendendo Acabe e a Jezabel, porque tinham se afastado de Deus e estavam servindo a deuses alheios, a ídolos, o qual era proibido por Deus e continua sendo proibido por Deus. Porque Deus não quer que o seu povo sirva a deuses alheios, a ídolos, porque isso é servir ao inimigo de Deus. E isso é religião satânica. Deus deseja que seu povo sirva a Ele para que as bênçãos divinas faladas para o povo possam se materializar sobre seu povo. Na Escritura estão as bênçãos e as maldições. E estão condicionadas a que sirvam a Deus os que querem as bênçãos de Deus e os que não sirvam a Deus
e sirvam a deuses alheios, estão as maldições. E isso vem automaticamente, porque isso foi falado por decreto divino. E cada um colherá de acordo ao que tiver semeado. Se semeou para bênçãos, colherá bênçãos. Se semeou para maldições, colherá maldições. É muito simples colher bênçãos, porque está a forma na palavra. Recebendo a palavra de Deus e servindo a Deus de todo o coração, amando a Deus com toda a sua alma, com todo o seu espírito, com toda a sua mente e com todas as suas forças, e ao seu próximo como a si mesmo. Elias Tisbita amava a Deus e amava o povo de Deus. Mas o povo, as tribos do norte, que eram 10, tinham se afastado de Deus, e até Elias Tisbita cria que todo Israel, todo o reino do norte, tinha se afastado de Deus. Mas Deus falou a Elias, o profeta, estando em uma cova no Monte Sinai, onde fugiu por temor a Jezabel, que disse que iria matá-lo. Deus aparece ao profeta Elias e diz a Elias: o que fazes aqui? E Elias diz: tive um grande zelo por Jeová, pelo Senhor, porque os filhos de Israel se afastaram de Deus. Conta a situação em que o povo está, as tribos de Israel, as tribos do norte. E Elias diz: e eu sozinho fiquei, e me buscam para matar. Ou seja, que se o encontrassem, Elias pensava que não ia ficar ninguém dos profetas de Deus. Deus disse a Elias Tisbita que ele tinha 7.000 pessoas, 7.000 crentes, 7.000 que não tinham dobrado seus joelhos a Baal e não o tinham beijado. Elias pensava que ele era o único que tinha ficado, mas vejam, havia ali, em Israel, 7.000 que não tinham se afastado de Deus. Isso nos mostra que sempre há umas relíquias, um grupo de escolhidos que permanecem até em tempos difíceis, amando a Deus e servindo a Deus, mesmo que lhes custe a vida. Isso é tipo e figura para este tempo final, que há 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo do povo hebreu, que não dobraram seus joelhos
a Baal, que não foram à idolatria. E esses são os que vão ser chamados como eleitos de Deus, escolhidos de Deus do povo hebreu, neste tempo final. O Deus de Elias os chamará. E os chamará por meio da sua manifestação sob o ministério de Elias pela quinta ocasião e o ministério de Moisés, que virá acompanhando o ministério de Elias. Esses ministérios voltarão a ser operados, manifestados pelo Espírito Santo neste tempo final. E onde está o Deus de Elias, que se manifestaria neste tempo final? O Deus de Elias que aparecia em uma coluna de fogo a Moisés e que acompanhou o povo hebreu por 40 anos até introduzi-los na terra prometida. Deus, nessa coluna de fogo que estava no tabernáculo e sobre o tabernáculo, e que quando chegava o momento de partir, levantava daí, lhes iluminava o caminho se era de noite, e se era de dia, lhes servia de sombra ao povo hebreu viajando pelo deserto. E lhes dava alimento, maná, que descia durante a noite e o recolhiam pela manhã. E também carne de aves. Tudo isto fazia o Deus de Elias. E de quem mais é Deus? O Deus de Elias é meu Deus também. E de quem mais? De cada um de vocês. Agora, ouvimos na trajetória com o povo hebreu, com Moisés e o povo hebreu. É o mesmo que estava com Adão, que estava com Sete, o mesmo que esteve com Enoque, o mesmo que esteve com Matusalém, o mesmo que esteve com Noé, é o mesmo que esteve com Abraão e lhe apareceu em diferentes ocasiões. É o mesmo que esteve com Moisés, com os juízes. É o mesmo que quando se manifestava em Sansão, era tão forte Sansão que em uma ocasião lutou com 1000 soldados, com toda a equipe militar colocada a eles, e com uma queixada de um asno ou de um burro, dava em cada um, digamos, na cabeça, e os matava. Sansão, um homem sozinho. Era o poder de Deus em Sansão. O golpe de uma queixada de um burro
ou de um asno não tem tanta força. Quebraria se dá na cabeça de um soldado que tem um capacete de bronze ou de ferro. Por onde dava, não sabemos, quer fosse pela cabeça, pelo corpo, por alguma parte do corpo, não sabemos, mas sim sabemos que era o poder de Deus em Sansão. E a fé de Sansão, crendo, ele que ia ter a vitória, com o Espírito de Deus nele, vejam, matou 1000 soldados. Humanamente, isso é impossível. Até com uma metralhadora, é muito difícil. Teria que ser com uma bomba atômica ou um tipo de bomba que possa matar tantas pessoas de uma vez. Mas quando o poder de Deus vinha sobre Sansão, era o homem mais forte sobre a terra. Assim acontecia também com Davi, quando era pastor. Antes de ser ungido por Samuel, não era tão forte. Mas quando foi ungido por Samuel como rei, sendo jovem, depois, quando vinha um animal, fosse o urso ou leão, e pegava uma ovelhinha e a levava, vinha o Espírito de Deus a Davi, e Davi perseguia esse animalzinho e tirava essa ovelhinha. E se o leão ou o urso se levantava contra Davi, Davi o matava. Era a manifestação de Deus por meio do seu Espírito em Davi. E estava sendo treinado para depois enfrentar o animal maior que era Golias. Portanto, no treinamento, sua fé foi crescendo a tal grau que já podia enfrentar esse soldado filisteu chamado Golias. Enfrentou Golias e o venceu também. Mas vocês sabem que uma pedra atirada por uma funda em um gigante não teria tanta força para matá-lo. Mas com o poder de Deus manifestado em Davi, essa pedra ia mais rápida do que uma bala. E acertou no lugar que tinha que acertar. O único lugar descoberto que era um ponto mortal para Golias. E aí, chegou a pedra e se enterrou nesse lugar. E assim, Davi teve a vitória. E, para que não fosse se levantar depois de cair Golias, Davi tinha dito: eu vou te cortar a cabeça. E Davi não tinha espada. Mas Davi viu que Golias sim tinha. Portanto, tinha que derrubá-lo, tirar a espada e lhe tirar a cabeça. E assim o fez. Profetizou. Falou a palavra criadora, ungido pelo Espírito Santo, e se cumpriu. Algo que Saul, que era um homem, digamos,
de 7 pés, aproximadamente 2,13 metros, não podia fazer. O melhor estava tremendo de medo ao ver que aparecia a cada dia pela manhã um homem maior que ele, um gigante, digamos que tinha de 11 a 12 pés de altura, 3,35 a 3,65 metros de altura. Portanto, Saul, com ao redor de 7 pés de altura, se via ao lado de Golias como um anão. Mas Davi era menor em estatura que Saul, mas maior em fé que Saul e que Golias. Ou seja, que quem era o gigante então? O gigante de Deus era Davi, um gigante da fé. E agora temos a história depois de toda a descendência de Davi, depois de Davi ser rei e morrer, começar aos 30 anos e governar 40 anos, e 30 e 40, 30 mais 40 são 70, ou seja, que partiu por volta dos 70 anos de idade. E Salomão, talvez, da mesma idade, mais ou menos, porque governou também 40 anos e era um jovem quando começou a governar e morreu já de uma boa idade. A idolatria em Israel era tão forte que até o próprio Salomão se contaminou com a idolatria. Uma mancha muito negra na história do rei Salomão. Agora encontramos que, como Moisés disse a Deus, o povo era dado a essas coisas. Pois, saindo do Egito e estando no Monte Sinai, ali fizeram um bezerro de ouro. Quem o fez? Arão, a pedido do povo, para agradar o povo, fez algo mal diante de Deus, quando Deus ia dar o pacto a eles, e Deus ia ser seu Deus para eles, e eles iriam ser seu povo. E aí, um grupo do povo, não todos talvez, mas um grupo do povo grande, insistiu com Arão, e Arão os agradou. O qual significava que eles, o melhor, iriam ter como seu Deus outro Deus que não era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O qual foi um grave pecado diante de Deus. Pelo qual Deus disse a Moisés: deixa-me e eu os destruirei, e te porei sobre um povo maior. Também tinha dito algo assim: farei de ti uma grande nação.
Agora, ou farei contigo uma grande nação. Como não está muito explicado, vamos deixá-lo quietinho aí. Agora, Deus escutou o pedido de Moisés para que não destruísse o povo, e Moisés disse: perdoe o povo, ou senão, risque-me do teu livro que escreveste, ou seja, do livro da vida. Deus disse a Moisés: quem pecar contra mim, a esse eu riscarei do meu livro. Ou seja, aqui não é a pedido de uma pessoa que Deus vai riscar do livro da vida uma pessoa ou um povo. E isso é decisão de Deus. E agora, o qual indica que há um livro onde está escrito o nome da pessoa que vem a essa terra. E também a Escritura fala de nomes que são apagados do livro da vida. É importante que a pessoa entenda estas coisas e se mantenha agarrado de Cristo, o anjo do pacto, que foi quem deu o pacto ao povo hebreu, porque o anjo do pacto, a imagem do Deus vivente, o Espírito Santo, é Cristo em seu corpo angelical, que aparecia em uma coluna de fogo, onde estava Deus. E guiou o povo hebreu. E agora, esse é o Deus de Elias, o mesmo Deus de Moisés. Encontramos, já que os 700 que não tinham dobrado os joelhos a Baal para adorá-lo e beijá-lo, agora para o último dia tipicam a 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo, e são 12 tribos. Encontramos também que Elias Tisbita, depois de partir, o espírito que estava em Elias veio sobre Eliseu, porque era o sucessor. Tem que vir sobre o sucessor. E Deus já lhe disse, tinha dito a Elias, vai e unge também a Eliseu para que seja profeta em teu lugar, ou seja, seja teu sucessor. E Eliseu tinha dito, em resposta ao que Elias tinha dito a Eliseu, peça-me o que quiseres. Podia pedir ser milionário. Podia pedir que Deus o fizesse rei, o que fosse. Peça o que queiras que eu faça por ti. Porque o que Eliseu pedisse lhe ia ser concedido.
O mais importante para Eliseu era uma dupla porção do Espírito que estava em Elias. E isso lhe disse que uma dupla porção do Espírito que está em ti venha sobre mim. Porque o maior que há sobre a terra sempre será um profeta. E esse é o sinal para o tempo em que aparece um profeta. É o sinal para o povo, para todos os seres humanos. Quando apareceu Noé, era o sinal de um dilúvio que viria sobre a terra e destruiria a humanidade. E agora, encontramos o assobio suave que Elias escutou no monte Sinai, lá na cova. É tipo e figura da mensagem final, que vem, conforme a Escritura, para este tempo final. Um assobio suave. O qual todos os escolhidos estarão escutando. Depois, também está o desafio que Elias fez aos falsos profetas. Eram profetas de Baal e de Acera, o poste-ídolo, 400 de um e 450 de outros, de outro Deus. Elias disse ao povo: se o Senhor é Deus, sirvam-no. E se Baal é Deus, pois sirvam a ele. Ou seja, que deu a escolher. Porque as pessoas têm livre-arbítrio. E isso o responsabiliza para escolher entre Deus e Baal. E Elias disse: quem responder por fogo ou com fogo, seja Deus. E deu oportunidade aos de Baal e de Acera para que oferecessem o sacrifício e pedissem que seu Deus respondesse por fogo e queimasse o holocausto, o sacrifício que eles tinham feito. E não respondia Deus algum. Depois, correspondeu a Elias oferecer a Deus o sacrifício. Ofereceu e disse: Senhor, eu fiz tudo isto como tu me ordenaste. Ou seja, Deus tinha mostrado como fazer. Tudo o que ele estava fazendo. Sendo profeta, em visão Deus mostrou tudo a ele. E pediu que descesse fogo e consumisse o sacrifício que Elias ofereceu a Deus. E desceu fogo. E consumiu o sacrifício. E o povo foi restaurado a Deus. E Elias disse: agora não deixe escapar nenhum desses falsos profetas, desses sacerdotes, ou profetas de Baal e de Acera. E vocês já sabem a história. Os degolou no rio.
para o último dia, essa será a disputa entre Cristo e o Anticristo. E o Anticristo, com seu reino, serão destruídos conforme o livro do Apocalipse. Cristo obterá a vitória. E agora, sabemos que há escolhidos dentre o cristianismo e há escolhidos do povo hebreu também, que são 144 mil hebreus. Os quais vão escutar a voz de Deus, a voz do Espírito Santo operando o ministério de Elias por quinta ocasião. Porque o ministério de Elias já foi operado pelo Espírito Santo em outras ocasiões. Em Elias Tisbita, em Eliseu, em uma dupla porção, em João Batista. Vejam, o ministério de Elias opera com hebreus e com gentios também. E ouvimos o Espírito Santo no meio do cristianismo, operando o ministério de Elias pela quarta ocasião, no reverendo William Branham. E sob esse ministério, esteve precursando a segunda vinda de Cristo. Assim como em seu terceiro ministério, João Batista precursou a primeira vinda de Cristo. João Batista, com a sua mensagem, tinha que preparar o povo e depois também, com sua palavra, sua mensagem, assinalar o Messias, apresentá-lo ao povo. O reverendo William Branham, com sua mensagem, e em sua mensagem apresenta o Messias. Aí, na mensagem do reverendo William Branham, está a apresentação que ele faz do que será a vinda do Messias no último dia, do que será a segunda vinda de Cristo. Assim como João Batista veio para preparar o povo, para ter um povo bem atento para a primeira vinda de Cristo, o reverendo William Branham veio para preparar o povo para receber a segunda vinda de Cristo. Assim como foi conforme a mensagem de João Batista, a primeira vinda de Cristo, assim será a segunda vinda de Cristo, conforme a mensagem do quarto Elias, o reverendo William Branham. Por isso é tão importante conhecer, ler e conhecer a mensagem do reverendo William Branham. Porque prepara o povo para estar bem atento para receber Cristo em sua segunda vinda. E agora está a promessa também da vinda de Elias pela quinta ocasião. E virá com Moisés. E tem que começar no meio do povo que estiver dentro do pacto, que estiver vigente neste tempo final.
para depois passar ao povo hebreu, para Deus usá-lo na forma que já está ordenado no programa divino. Portanto, onde estará o espírito ministerial de Elias pela quinta ocasião? Antes de estar no meio do povo hebreu? No livro das 7 eras da igreja, o reverendo William Branham, na página 30 dessa versão em espanhol, diz, no penúltimo parágrafo, agora, quando voltará o evangelho aos judeus? Quando tiver terminado a dispensação dos gentios. O evangelho está pronto para voltar aos judeus. Oh, se tão somente pudesse dizer algo que está a ponto de acontecer hoje, em nosso dia. Essa coisa que vai acontecer percorrerá até Apocalipse 11. E aquelas duas testemunhas, aqueles dois profetas, Moisés e Elias, trazendo o evangelho de novo aos judeus. Estamos prontos. Tudo está em ordem. Igual como os judeus trouxeram o evangelho aos gentios, assim também os gentios o levarão de regresso aos judeus e o rapto acontecerá. Aí temos o que disse o precursor da segunda vinda de Cristo. E isso é o que acontecerá neste tempo final. E isso será sobre o ministério de Elias na quinta manifestação do ministério de Elias. Tudo está preparado no programa divino. E assim como Eliseu veio com uma dupla porção, o quinto Elias aparecerá, virá com uma dupla porção. Assim como Eliseu veio com uma dupla porção. Portanto, Israel está esperando a vinda de Elias e, em breve, vai ser cumprida essa promessa de Malaquias, capítulo 4, onde diz: Vede, eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia do Senhor grande e terrível. Disse, para que eu não venha e com destruição fira a terra, capítulo 4 de Malaquias. E isso vai trazer um despertamento, um avivamento grande no meio dos judeus, no meio dos hebreus. Essa bênção sairá do meio da igreja do Senhor Jesus Cristo
daí sairá o espírito de Elias ministrando pela quinta ocasião. Pois quando vimos na última vez foi por quarta ocasião no meio do cristianismo. Portanto, vamos ter no meio do cristianismo novamente o ministério de Elias pela quinta ocasião com uma dupla porção, percorrendo o caminho ministerial pela quinta ocasião. E isso cumprirá o que disse o reverendo William Branham: do ocidente virá um cavaleiro em um cavalo branco. Percorreremos este caminho uma vez mais. Ou seja, que Elias percorrerá este caminho ministerial uma vez mais, ou seja, pela quinta ocasião. E ao dizer percorreremos, então vem acompanhado o ministério de Elias com o ministério de Moisés. E isso cumprirá Apocalipse 11 também. As duas oliveiras que estão diante da presença de Deus. E cumprirá Zacarias capítulo 4, versículo 1 ao 14. As duas ramas de oliveira que são os dois ungidos que estão diante da presença de Deus. São boas notícias para o cristianismo e para o judaísmo. Elias percorrerá o caminho ministerial novamente, por quinta ocasião. E o povo será preparado para receber todas as bênçãos e o cumprimento de todas as promessas divinas correspondentes a este tempo final. Creio que até aqui é suficiente para não abrir muito este mistério, que é tão grande para o cristianismo e para o judaísmo. Chegará o momento em que o sétimo selo será aberto para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, e isto dará a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Vão estar escutando a voz do sétimo selo, e o sétimo selo é Cristo em sua vinda à sua igreja. E, consequentemente, estarão escutando a voz do anjo forte que desce do céu, falando como quando um leão ruge e 7 trovões emitindo suas vozes. E recordem que o anjo forte que desce do céu diz a Escritura em Apocalipse 10, versículo 1, e vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem. Como Cristo disse que viria o Filho do Homem? Em uma nuvem. Aí o tem. Vem vestido na nuvem que apareceu a Moisés e que guiou o povo hebreu pelo deserto, nessa nuvem, nessa coluna de fogo.
Por isso, quando Cristo no Monte da Transfiguração subiu com Pedro, Tiago e João, transfigurou-se diante deles e apareceu ali. Apareceu ali transfigurado diante dos seus discípulos e estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Essa é a nuvem, a presença de Deus, a coluna de fogo, ali presente, onde ele está mostrando a ordem da sua segunda vinda. Nessa nuvem é que virá o Senhor, o Filho do Homem. Portanto, estará vestido na nuvem a coluna de fogo que aparece aqui na Escritura, no Monte da Transfiguração, no capítulo 17 de São Mateus, versículos 1 ao 5. Vimos que essa é uma nuvem de glória. Tudo isso está prometido para este tempo final, pelo qual estejamos preparados, porque de um momento a outro Deus nos abrirá o mistério do sétimo selo e nos dará a bênção do cumprimento de todas suas promessas de bênçãos para os crentes nele. E então, todos veremos o espírito de Elias percorrendo o caminho ministerial pela quinta vez. E depois o povo hebreu também o verá. E temos a promessa de que veremos sua segunda vinda, a segunda vinda de Cristo. Para recebê-lo, é que Deus enviou o profeta Elias, o ministério de Elias, no reverendo William Branham como precursor da segunda vinda de Cristo, para preparar o povo para a segunda vinda de Cristo. Eu o verei e o receberei no momento do cumprimento da sua promessa. E quem mais? Cada um de vocês também. Por isso, estamos nos preparando espiritualmente para estarmos prontos para esse momento tão importante na história do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó e seu povo. Deixo o reverendo José Benjamin Pérez aqui para finalizar. Continuem passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador.